Olá, amados, graça e paz. Eu me chamo Ismael Freire. Para quem não me conhece, eu me chamo Ismael Freire. Bem-vindo ao canal Comentando o Apocalipse, meu amado. E hoje eu quero comentar a respeito do caso Lázaro. Sei que você já tem visto pelas redes sociais, pelas mídias atuais, né, a repercussão que esse caso tem tido, e tem muitos irmãos, né, atribuindo este homem a uma suposta possessão demoníaca. Muitos crentes fazendo isso. E hoje eu quero discorrer sobre isso, tá? Falar sobre demônios, que são demônios. Muito bem, mas antes eu quero que você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, para me ajudar a fazer esse canal a crescer. Amém? A pergunta é, Lázaro, ele está possuído por demônios? Porque você vê aí que tem acontecido 400, né, uma tropa de 400 policiais, helicóptero, drones e não sei o que mais no encalço deste homem, e ele consegue fugir. Aonde ele vai, ele deixa um rastro de morte, né? Como diz lá no Apocalipse, a morte, o Hades o segue. Aonde ele vai, há um rastro de morte. Então, por isso estão atribuindo a este homem, né, que ele está possuído por demônios. Dizem até, eu já vi uns vídeos de algumas pessoas dizendo que ele está envolvido com satanismo. Supostamente, o esconderijo onde ele estava, tinha lá alguns apetrechos, né, de rituais satânicos. Claro, né, isso aí, na visão cristã, né? Dizem até que ele está usando o livro de São Cipriano. Veja só, isso são as teorias que a gente ouve por aí, que ele está usando o livro de São Cipriano, que tem algumas rezas específicas para desaparecer, virar fumaça, virar sombra, e depois aparece onde quiser. Bom, então por isso ele estaria envolvido com satanismo. Agora deixa eu ser bem claro a vocês, bem claro. Satã não é uma divindade afro, não é. Satã é uma divindade judaica cristã, oriunda depois do exílio babilônico. Depois do exílio babilônico, na reconstrução do Segundo Templo, é que começaram essa ideia de Satã. Depois eu quero até fazer um vídeo mais específico a respeito disso. Mas por hora, para não fugir do foco, a gente fala de demônios, tá? Mas as pessoas estão atribuindo este cara ao satanismo, tá? Então, a religião afro não cultua a Satã. Satã não faz parte da divindade afro. Satã faz parte da divindade judaica cristã. Você vai ver aí, você vai entrar numa igreja, eu vou dizer por conta própria, tá, irmãos? Eu fui convidado numa igreja, fui. E chega lá, eu ouvi o cara falar uma palavra, né, de bênção, e depois duas de diabo, de Satanás. Que Satanás está ao redor. Cristo está comigo, mas Satanás está ao redor. Nós somos vencedores, mas cuidado com o diabo. Então, quando eu entrei e ouvi isso, eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Cultuando ao diabo? Porque isso para mim é um culto ao diabo. Na minha visão, não sei na sua, mas na minha visão isso é um culto a uma divindade, né, inventada pela Igreja Católica, que começou aí a
a difundir essa ideia. Tá? Então eu me senti mal por estar num ambiente que eu vou ouvir uma palavra, vou ouvir falar das coisas boas, das coisas de Deus, eu ouço o quê? Diabo, 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 demônio, demônio, diabo, diabo. Então, para mim isso é um culto ao diabo. Isso não faz parte, mas isso aí só dentro da igreja evangélica você ouve isso. Só lá dentro. Então tá, então vamos falar de demônio, que é o foco do nosso vídeo. O conceito da palavra demônio, tá, é daimon. É o mesmo para, em hebraico, ruach, que quer dizer espírito. E essa palavra pode ter muitas variações. Por exemplo, um estado de espírito, né? Um mau gênio também pode ser um daimon. No Antigo Testamento, essa palavra, né, esse daimon, ele era associado e atribuído às enfermidades. Como eu já disse, antes da Babilônia, né, e dos gregos, acreditava-se que tudo vinha de Deus, não tinha esse negócio de diabo, de existir um Deus antagônico ao Criador. É isso que eu digo, só na religião evangélica tem isso. Um Deus que está sempre em guerra, um Deus mau que está sempre em guerra com um Deus bom, e nenhum dos dois consegue vencer. Uma guerra eterna. Nenhum dos dois consegue vencer. Vem o Deus mau, provoca o Deus bom começa a fazer aquela guerra com o Deus mau e essa guerra está eternamente e nenhum dos dois vence. Isso é uma mitologia. Isso é uma mitologia, tá? Porque antes da Babilônia, não tinha esse negócio. Antes da Babilônia, tanto o bem quanto o mal vinha de uma só divindade. O Deus Todo-Criador. Então eles acreditavam que todos os espíritos vinham de Deus. Todos os espíritos vinham de Deus. Assim eles acreditavam lá no Antigo Testamento, antes do cativeiro babilônico, antes dos gregos chegar, porque também houve um sincretismo com as ideias gregas, né? E fizeram esse sincretismo aí, e houve muitas coisas que entrou até na linguagem, tá, judaica, e veio o cristianismo depois e trouxe essa carga. Você vai ver lá em Samuel, né, que um espírito da parte de Deus veio contra Saul. Quem possuiu Saul? Um espírito da parte de Deus veio a Saul. Não foi um daimon, um demônio, sabe? Não foi um ser maligno. Foi um espírito da parte de Deus atormentava Saul. Em Juízes também temos, né, que Deus enviou um mau espírito a Abimeleque. Quem foi que possuiu Abimeleque? Um espírito da parte de Deus. Então, o conceito de demônio só passou a existir pós-cativeiro babilônico. O judaísmo sofreu influência babilônica e helênica. Houve esse sincretismo. Mas já acreditava-se no tempo de Jesus, que já estava num período greco-romano, né, que tinha toda a sua cultura romana e também toda a sua cultura helênica, né, embutida ali, desde a Babilônia, embutida ali. Naquela época, então, de Jesus, todas as doenças que não tinham explicação médica, eles não tinham a ciência ao lado deles, como hoje nós temos, para eles, todas as doenças eram atribuídas a demônios. Todas. A pessoa era epilético, é demônio que possuiu ele. Temos um caso que o discípulo pergunta, mestre, quem pecou, ele ou o pai dele, para que ele pudesse nascer desse jeito? Não, nem ele nem o pai dele. Porque acreditava-se, se a pessoa tivesse um defeito físico, se a pessoa tivesse algum problema mental, era demônio. Né? Nós temos esse caso, temos o caso de Marcos 3, eu não vou ler porque são muitos, mas eu vou falar aqui, tá? E eu posso até deixar essa lista, eu vou deixar essa lista de versículos linkado
aí na descrição, tá? Para se você quiser procurar e ler, beleza. Ó, Marcos 3,15 fala sobre isso, Lucas 8,2, Lucas 9,1, Lucas 13,11, Lucas 11,14, né? Inclusive nesse caso, Lucas 11,14, fala sobre um demônio mudo. Como assim, demônio mudo? Agora existe demônio mudo, cego, surdo. Então você vê que isso não tem nada a ver a uma divindade, um espírito, sabe, anjos caídos que entram nas pessoas. Não, nada disso, tá? Temos também o caso de Lucas 38-42, Mateus 17, do 15 ao 18, que é um menino epilético, que ora caía no fogo, né, ora nas cinzas, enfim, era epilético. Mas, naquela época, não se entendia a epilepsia como uma doença, era demônio. Temos Marcos 7, 25 e 26, né, Marcos 7, 25 e 26. Temos Lucas 8, 27 e 29, né, que fala sobre o lunático de Gadareno. E você vê só, Mateus fala que é um demoniado, Lucas já fala que é um lunático, porque o lunático ele é uma doença psicológica, psíquica, né? Lunático, que é um tipo de doença. Só que naquela época era demônio. Interessante que até Jesus foi chamado de príncipe do demônio, príncipe de Belzebu. Olha o entendimento deles na época. Bom, se uma doença é demônios, e se uma pessoa vai lá e cura, logo ela tirou os demônios. E quem pode ter poder hierárquico sobre o demônio, a não ser o chefe dos demônios? É uma conclusão que eles chegavam. Então, opa, esse homem aí é o príncipe dos demônios, é o cara que tem uma autoridade sobre demônios. Só que Jesus estava curando doenças. Então, veja, eles acreditavam, né, acreditava-se naquela época, que se tem demônios, é porque a pessoa se contaminou com alguma coisa. Existe a lei da santidade na Torá, né, que pessoas não podem tocar em cadáver, não podem tocar em sepulcros, e não ter contato nenhum com os mortos. Isso era uma lei de santidade, uma das leis, né? E outras coisas mais. Até as pessoas que cuidavam dos mortos para enterrar os mortos, e tinha que haver uma purificação, toda uma lavagem, porque não podia ter contato com os mortos. É um claro contraste, né, com os puros. Bom, se a pessoa tem demônios, é porque essa pessoa se contaminou com alguma coisa. E logo, é um contraste comigo que eu sou um puro. O que é um puro? Um puro é aquele que obedece à Torá. São os santos. Eu obedeço à Torá falou para eu não fazer isso, não fiz, então eu sou santo. Logo, aquela pessoa que desobedeceu à Torá, ela é uma pessoa impura, ela está contaminada, ela se contaminou. A lei tinha vários mandamentos contra contaminação. No grego, o espírito mundo é akatartopneuma, que significa impuro, misturado, um espírito impuro, misturado, aquilo que não é puro, aquilo que não é santo. Então veja que é um contraste contra a santidade. Na concepção dos judeus, naquela época, espírito não era uma entidade, mas a própria pessoa. O espírito é o que a pessoa é a essência da própria pessoa. Na era de hoje, as pessoas acreditam que quando fala espírito, está se atribuindo a uma entidade. Mas veja, espírito também pode variar como uma ideia, um pensamento, um ensino. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, eu queria estar aí convosco, né, pessoalmente, mas eu estou aí em espírito. Por que ele estava ali em espírito? Porque as pessoas estavam lendo as suas cartas, as suas ideias, os seus pensamentos. Então o espírito, a ideia de Paulo estava ali entre eles. Nem tudo que espírito, né, é algo como as pessoas acreditam hoje. Naquela época, espírito variava. Ruach, porque a essência da palavra ruach é vento, é sopro, vento. Tanto é que Paulo fala sobre o vento de doutrina, o espírito de doutrina, o vento de doutrina. Pode ser traduzido como um espírito de doutrina.
ideias, pensamentos. Entende isso? Então, é muito complicado você pegar tudo isso, todo esse conhecimento e reduzir apenas numa ideologia de que existe uma entidade que caiu do céu com Satanás, a terça parte do céu, e agora entra nas pessoas para fazer o mal. Complicado, né? Então, se as pessoas vissem uma doença, uma pessoa doente, achavam que essa pessoa estava contaminada por algum pecado que ela tivesse cometido, alguma desobediência. E justamente isso, o pecado desde a sua origem lá no Éden, foi uma desobediência. Adão desobedeceu a Torá de Deus lá. Qual era a Torá de Deus naquela época? A lei de Deus era: não toque nessa árvore. Adão foi lá e desobedeceu, tocou. E depois, a partir de Moisés, qual era a Torá agora? A Torá agora era o quê? Era não praticar as coisas que estava escrito ali, estava ditado ali. Quem desobedecesse ali estava impuro, estava imundo. Então eles acreditavam nisso. Se eles vissem doente, é porque desobedeceu. Está impuro. Está contaminada essa pessoa. Por isso que está doente. E não é praticamente isso que as pessoas, os pastores fazem hoje dentro da igreja? Dentro dessas chamadas igrejas? Não é praticamente isso? Para e analisa. Porque eu servi dentro dessas igrejas por muitos anos e também pregava isso muitas vezes. Por isso que você está doente. Não deu o dízimo, não fez isso, não fez aquilo, não obedeceu a ordem do profeta de Deus, não obedeceu a ordem que o sacerdote de Deus deu, está doente. Uma certa vez, eu vou contar esse testemunho aqui, um pastor que eu servi numa igreja, esse pastor já foi, né? Ele chegou para mim e queria me consagrar a diácono na época. Assim que eu casei, quase 30 anos atrás, ele queria me consagrar a diácono e eu falei: não quero, não sinto. Porque desde aquela época, sei lá, eu estava ali dentro, mas são coisas que eu não sei te explicar. São coisas que eu estava ali, mas não tinha outra opção. E aquilo ali, pronto. Então eu servia o melhor possível. Mas eu não sentia que estava na hora, se era o meu momento de ser consagrado de diácono. Tinha acabado de casar. Aí eu falei que não. Sabe qual é a resposta desse pastor para mim? É por isso que filho fica doente. É por isso que famílias são destruídas. Por quê? Porque rejeita o chamado de Deus. Então acabou jogando o quê? Uma maldição sobre a minha vida. Graças a Deus que maldição sem propósito não tem efeito. Né? E essa pessoa disse isso para mim, eu fiquei chocado. Mas é justamente isso. Entende? Eles atribuem, é isso que eles fazem. Você desobedeceu, você não quer fazer o que eu estou te mandando, o que te ofereci a fazer, então, tá impuro. Por isso que acontece isso com vocês. Enfim, veja só a questão do gadareno. Você vai ver, você vai ler lá, eu quero fazer um vídeo específico sobre esse endemoniado de gadareno. Veja só a condição deste endemoniado. Ele tinha um espírito imundo. Tá? Então, significa que esse cara, ele era um impuro na concepção judaica. Ele era o quê? Uma pessoa impura. Mas por que ele era uma pessoa impura? Tá? Primeiro, ele era uma pessoa doente, mental. Não sabiam, ele era um lunático. Né? Então, todas as pessoas que eram lunáticas eram tidas como endemoniada. Mas por quê? Porque ele desobedeceu alguma ordem, né? Ele morava nos sepulcros. Isso era uma aberração na lei. Não pode, ele tinha contato com os mortos. Isso não podia acontecer. Então, na concepção judaica, ele era o quê? Impuro. A catartopneuma era uma condição daquela pessoa. Qual a condição era? Ser impura. Ela era impura porque tinha contato com mortos. Por isso, ele era lunático. Não, claro que nós sabemos que não é isso. Porém, é o que eles acreditavam. Tem também toda a questão, se a gente fala do demoniado gadareno, você vai ver, se você estudar bem a fundo, você vai ver que o demoniado de gadareno, aquele que a pessoa, a descendência dele, ele era descendente dos nefilins, então eram pessoas gigantes. Uma pessoa gigante, né, a pessoa maior, grande, ele tinha mais força, muito mais força, e um lunático,
comprovado cientificamente, ele tem o dobro de força de uma pessoa comum. Imagine uma pessoa gigante, alta, muito alta, e com o dobro da sua força. Por já ser grande, já tem mais força do que uma pessoa normal. Imagine ele agora sendo lunático, né? Então, ele arrebentava a corrente, ele fazia, né, o escarcéu. Então, opa, aquilo ali é um demônio, ele é um endemoniado. Mas você vai ver, né, que Mateus fala que ele é um demoniado, mas Marcos diz que ele é um lunático, ele é um doente. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, se eu pegar agora, tá, atribuir um pseudo-demônio a esse rapaz, ao Lázaro Barbosa, é tirar toda a sua responsabilidade dos crimes cometidos. Sim ou não? Sim. Não, ele foi um diabo que fez isso. Foi um demônio que fez isso. Então, ele não tem culpa. Não, se foi outra pessoa, se foi um outro ser que fez ele fazer aquilo, então ele foi um fantoche. Ele não tem culpa, foi apenas um objeto. Ele é um doente. Precisa ser tratado, sim. Aliás, a ciência diz que essas pessoas não têm cura. Né? O que fazer com esse rapaz agora? O que eles vão fazer quando encontrar esse rapaz agora? Eu não sei. Já tem um monte de advogados aí, movimentos se mobilizando para poder proteger a integridade física desse rapaz. Graças a Deus teve uma juiz aí que derrubou esse decreto. Esse rapaz não é endemoniado, tá? Ele é uma pessoa que sabe andar na mata, tem conhecimento de sobrevivência, entende? É um rapaz sanguinário, está no seu íntimo, no seu ser, na sua idoneidade ser um sanguinário. Tem pessoas que matam só pelo prazer de ver outra tombar, cair. Troço doido, mas tem pessoas assim. Tem prazer em matar. E essa pessoa, aonde ele vai, deixa um rastro de sangue. Matou uma família de 4 pessoas, supostamente atirou fogo num carro, atirou nos policiais, né, dentro do rio. Inclusive, ele anda dentro do rio para não deixar pegado, não deixar cheiro para os cães. Troço doido, né? Esse rapaz tem que ser detido e ser julgado conforme as nossas leis. O problema é que as nossas leis, para crimes assim, só tem 30 anos. As pessoas só ficam 30 anos. E é réu primário, e é bom comportamento, e etc e tal, sai antes. E quando sai, volta a praticar. Ah, você é a favor de pena de morte? Não, eu sou a favor que aumente isso aí, a pena aí, que a pessoa fique em prisão perpétua. Se não pode viver na sociedade, fica trancado, né? Essa é a minha opinião, enfim. Mas o que eu quero deixar aqui claro é que esse rapaz não está demoniado, como muitos crentes dizem, como muitos da mídia estão dizendo, isso é demônio, Satanás. Satanás, meu Deus do céu, já cansei, tem vídeos meus aí, dizendo a origem de Satanás, já vou até deixar aqui a origem de Satanás. Satanás é um ser mitológico, é um ser pagão, vamos dizer assim, vem do paganismo. E foi os crentes, os cristãos, que beatificaram Satanás como um ser antagônico a Deus. Eles que cultuam Satanás nas suas igrejas. Cuidado, irmão, com Satanás, ele está aí. Satanás está aí. Não, Deus é bom, mas Satanás está te perseguindo. Entende? Isso é um culto, na minha concepção. Então, meus queridos, fica aí meu entendimento, a minha opinião a respeito desse assunto, né, do Lázaro Barbosa, mas o fato é, ele está agindo conforme a sua índole. Ele está agindo conforme o seu íntimo, como ele é realmente. Então, eu espero que seja capturado, que não façam mais vítimas, né, por aí como está fazendo. Amém, meus queridos? Esse é meu entendimento a respeito desse assunto. Inscreva-se no canal. Graça e paz.